Você, arquiteto, já se pegou explicando o valor para alguém que só queria saber o preço do seu serviço? Se isso acontece com você com frequência nas suas propostas de orçamento, provavelmente o problema está na forma como você posiciona e explica para o seu cliente aquilo que você tem a oferecer. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar como achar os clientes que entendem o valor do seu serviço e não olham só para o preço. Vamos pensar nessa situação. 2 escritórios, mesmo serviço, preços diferentes. Por que um fecha e o outro não? Quando a gente pensa nessa competição em paralelo com outros escritórios, muitas vezes a gente imagina que a gente só sai perdendo se o cliente achar um preço mais barato. Mas isso não é verdade. Quando a gente comunica valor naquilo que a gente vende, ele não vai procurar por preço, e sim por qualidade de serviço, por diferenciais, por entregas ou até mesmo pelo teu estilo de projeto. E é esse tipo de cliente que a gente quer, o que procura exatamente por isso e não aquele que está só cotando o preço. Então, quando a gente fala aqui de valor, a gente não está falando sobre aquilo que a gente entrega, mas sim sobre o que a pessoa que você quer vender percebe em relação ao que você vai solucionar ou entregar para ela. Essa é a diferença entre entender que o seu serviço é um serviço de valor para aquela pessoa ou realmente ele tá ali só para cotar o preço daquilo. A gente conversa com muitos arquitetos e a gente mentora muitos deles também. E uma coisa que a gente percebe é que na proposta comercial, quando a gente vai apresentar o orçamento, existem 3 coisas que a maioria dos arquitetos fazem que não comunicam o valor daquilo que eles entregam. O projeto deles, a entrega deles é muito boa, mas o cliente só descobre isso lá no final. Depois que ele finalizou o projeto, depois que ele já pagou por tudo. Por quê? Lá no orçamento, o que a maioria dos arquitetos fazem? E se você faz isso também, já pega um alerta aí. A primeira coisa é só falar em técnica. Então, palavras muito difíceis como briefing, renderização, layout, anteprojeto. A gente pode ter as etapas definidas dessa forma, não tem problema algum. Mas é importante que na hora de a gente explicar isso para o cliente, a gente realmente explique o que aquilo significa. Então, não basta a gente falar para ele que a gente vai fazer um briefing se ele não entende o que é aquilo. A palavra é muito bonita, mas qual que é o sentido disso? O que esse briefing vai ser benéfico para ele nessa etapa de projeto? Então, explicar isso, mudar essa linguagem técnica já ajuda a dar muito mais percepção de valor para o teu serviço. A segunda coisa é que a maioria dos arquitetos não mostram bastidores. E quando a gente fala de bastidores, é de processo de projeto. O que o teu cliente, o que aquela pessoa que está ali ouvindo a tua proposta vai passar com você durante os próximos meses? Por quais etapas ela vai passar? Por quais situações ela vai passar? Como que vai ser aquele processo dela dentro do escritório, mas também fora do escritório, na obra dela, seja a obra já acontecendo, a obra nem iniciada. Então é importante a gente mostrar para esse cliente o cenário. Qual que é o cenário que ele está hoje? Onde ele vai chegar depois do teu projeto? Como que ele vai chegar naquele resultado? Isso é além de mostrar ali só o que é uma imagem 3D ou o que é um detalhamento técnico, a gente começa a dar entendimento para esse cliente. E quando ele entende aquilo que ele está comprando, ele começa a valorizar mais do que se ele só tivesse ali informações jogadas. E a última coisa, também muito relacionada à comunicação, é uma comunicação rasa. Então a gente tende a utilizar muitas palavras bonitas como projeto personalizado, estratégia, direcionamento, mas a gente não explica o como. O que é um projeto personalizado? Qual que é o diferencial do meu escritório? O que eu vou entregar para aquele cliente que eu sei que nenhum outro escritório vai entregar também? Então, essa comunicação mais assertiva, na dor do cliente também. Então, sempre ter uma escutativa de entender o que aquele cliente trouxe de dor para você, né? Foi prazo? Foi a questão de ter uma insegurança em relação a projetos? Foi uma questão de não querer mais do mesmo, né? Não querer algo tão genérico? E aí, tudo isso a gente faz lá quando o cliente já tá com a gente na nossa proposta de orçamento, na nossa conversa
de pré-briefing, naquele primeiro contato que a gente tem com ele. Mas como que eu faço para captar esse cliente, achar esse cliente em algum lugar? Primeira coisa, mostre aquilo que não é visível para ele. Então, não adianta mostrar só projeto pronto. Isso tanto nas redes sociais, como também na apresentação, né? Ou na primeira conversa com ele. O cliente precisa entender o que tu vai solucionar para ele. Então, o cliente, ele se conecta muito com histórias reais e também com o processo. Ele quer fazer parte do processo, ele quer se sentir pertencente àquilo. Ele não quer, na maioria das vezes, só contratar e deixar por lá. Mesmo que ele seja um cliente muito tranquilo e que não se envolva tanto no processo. Pode ter certeza que ele quer sim e se sentir ouvido e parte daquilo. Sentir que a opinião dele é importante. E falando também em conexão, é muito interessante a gente trazer os casos reais, principalmente para aqueles clientes que vêm de indicação. Quando vem um cliente de indicação, ele é um cliente mais quente, a gente sabe disso. E a maioria dos nossos clientes, né, em arquitetura, vem de indicação. Como usar isso a nosso favor para fechar a proposta mais fácil? Entendendo quem indicou ele, trazendo o caso dessa pessoa. Então, se a pessoa te indicou, é porque o processo com ela foi legal, porque ela gostou do projeto. Então, contar um pouco sobre como foi esse processo com essa pessoa, o que tu solucionou. Ter essas opções, ter essas cartas na manga para gerar mais conexão ainda. Então, é muito importante também, quando a gente for principalmente para o momento de venda, para o momento de negociação, pensar nesse cliente esquecendo que tu tá ali para vender. É importante a gente tá ali para vender, a gente vai negociar com clareza para esse cliente, mas claro, a gente precisa ter essa conexão e não mostrar uma forçação, sabe? Só estou aqui contigo porque eu quero vender. Não. Tô aqui contigo porque eu quero ouvir tua história, eu quero entender o porquê tu me procurou, como que foi que tu chegou até mim, quero entender por que tu quer reformar ou por que tu quer abrir o teu negócio. Essa conexão gera valor também. Quando a gente tem toda essa jornada de comunicação e posicionamento, desde o momento lá que tu tá na tua rede social e tá postando sobre isso e vai para uma proposta de orçamento e faz dessa forma, tudo isso vai gerando valor e no final, quando tu mostra o teu preço, aquele preço ele vira simbólico, porque tu já criou uma relação, tu já criou uma conexão com essa pessoa, não tem como ele falar que não viu valor naquilo que tu entregou. Se tu mostrou como solucionar, se tu mostrou se importar, fez com que toda essa jornada com ele fosse atenciosa, garantiu que o restante da jornada também será. Enfim, espero que esse conteúdo tenha te ajudado, espero que a partir de agora você não cometa mais aqueles erros que eu falei no início do vídeo e também pegue essas dicas para aplicar aí dentro do teu escritório e garantir que agora, nesse final de ano, tu traga novos clientes para dentro do teu escritório e, consequentemente, no ano que vem também. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, curte, comenta e se inscreve aqui no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e nos segue nas outras redes, porque lá a gente também tem muito conteúdo rico aí para te auxiliar a captar mais clientes que estão buscando valor e não preço. Tchau!